Oi, tudo bem? Eu sou a Ana. E se você está chegando aqui agora, esse aqui é o quadro principal do canal, onde a gente conta várias histórias malucas aí da galera, às vezes sobrenaturais, às vezes não, mas todas assustadoras, esquisitas, misteriosas de alguma forma. E se você quiser compartilhar alguma história aqui com a gente também, o nosso e-mail está aqui na descrição. Para comemorar as festas de fim de ano, hoje o nosso compilado é temático, então todas as histórias falam de acontecimentos do dia 24 no dia 25, ali na data do Natal. Fala oi, produção! Oi, produção. Bora lá? E o primeiro relato se chama Crianças Judias Não Comemoram o Natal. Vou ler junto com vocês, que ele é um pouco longo, e ele começa assim. Isso aconteceu na véspera de Natal de 97, quando eu tinha 7 anos. E já que somos judeus, não comemoramos o Natal. Então, a véspera de Natal naquele ano foi uma noite qualquer como acontecia em todos os anos. Nosso pai é um médico e, como ele é judeu, ele sempre trabalha no plantão do hospital durante as férias de Natal. E então, ele não estava nessa data, o que deixou minha irmãzinha e eu sozinhos durante a noite enquanto o nosso pai trabalhava. Tecnicamente, nossa mãe estava em casa, mas, para ser franco, ela era uma alcoólatra naquela época. Sendo uma criança de 7 anos, eu não tinha ideia do que era alcoolismo. Tudo o que eu sabia era que minha mãe sempre desmaiava quando escurecia e era quase impossível acordá-la. Tadinho. Minha mãe desmaiava quando escurecia, ótimo. Aí ele faz um parênteses e coloca assim: desculpa se parece muito duro falar assim dela, mas é que esse fato é relevante para a história. Bom, o que aconteceu? Tava ele tinha 7 anos, a irmã era mais novinha, e eles estavam lá vendo TV quando eles ouviram umas batidas na porta. E aí ele coloca assim: eu, sendo o mais velho, fui ver quem era, e a nossa porta tinha painéis de vidro embutido que tornava fácil ver quem estava do outro lado. Olhei e havia um homem parado do lado de fora com uma fantasia de Papai Noel, segurando uma sacola, e quando ele me viu, sorriu e acenou para eu ir abrir a porta. Cheguei perto da porta, mas não a abri, e pensei que era estranho que alguém vestido como o Papai Noel viesse à nossa casa se fosse alguém da vizinhança, pois somos judeus e todos na região sabem disso. Então ele disse: ei, garoto, sou eu, Papai Noel. Me deixe entrar, eu vim te dar seu presente. Me lembro de responder, dizendo a ele que Papai Noel não é real, e se fosse de qualquer forma não viria na nossa casa. Porque Papai Noel não dá presente para os judeus. Tadinho. Aí, na maior cara de pau que poderia, o homem responde o seguinte: eu sou real. No passado, eu só costumava visitar lares cristãos. Mas ultimamente eu me senti mal, porque crianças judias nunca ganham nenhum presente. Então, esse ano eu mudei as regras para que você possa ganhar presentes também. Cara de pau, né? Sim. Aí o menino coloca: eu não acreditei nele. Em vez disso, eu lembro de ficar muito bravo e argumentei com ele que os judeus ganham presente sim, só que não é no Natal, e sim no Hanukkah, que é uma festa judaica ali, que eu não vou saber explicar, gente. Eu juro que eu tentei pesquisar, mas é um rolê o calendário deles, eu não vou saber explicar, tá? Mas é uma festa lá judaica que eles ganham presentes, Hanukkah. O sorriso caiu do seu rosto e todo o seu charme alegre desapareceu quando ele começou a exigir que eu abrisse a porta. Olha que maluco, Lê. Ele Sim. tentou enrolar a criança, um moleque de 7 anos que era muito ligeiro, não caiu. Ele começou a brigar. Abre essa porta, moleque, abre isso aqui. Aí ele fez o quê? Falou pra irmã ligar pro 911 e foi o que ela fez. Uma menininha pequena. E aí ele continua: olha, é um absurdo atrás do outro. Infelizmente, a operadora não entendeu o que estávamos dizendo. Olhando para trás, eu acho que ela pode ter pensado que éramos apenas crianças animadas que o Papai Noel estava vindo para nossa casa. Ou qualquer coisa assim. O caso é que ela não nos levou a sério e, em vez disso, deu uma bronca na gente, dizendo que aquele número era só para emergências. E desligou. É um absurdo atrás do outro. Minha irmã e eu ficamos realmente assustados, porque não sabíamos para quem mais ligar. Lembrando que ele tinha 7 anos, a irmã tinha 4, tá falando aqui, a irmã tinha 4, e eles só conheciam 2 números de telefone, o da casa e o 911. O da casa
Não dava. 91, ninguém ajudou. E como era anos 90, o pai deles não tinha celular e ele não sabia o número do hospital onde o pai dele estava trabalhando para ligar. Nossa mãe, por motivos explicados anteriormente, estava incomunicável e impossível de ser acordada e estávamos por nossa conta. Bom, quando eles tentaram ligar pro 91, que o cara viu que a menininha estava ligando, ele vazou. Ele parecia que tinha ido embora, que estava chamando a polícia. Só que aí ele voltou. Uns minutos depois ele voltou, começa a bater na porta de novo e começa a dizer assim: eu sei que a polícia não vai vir. Abre logo essa porta e deixa eu entrar. E aí ele fala que a menina, a irmãzinha, começou a ficar muito assustada e ela começou a chorar muito. Ele saiu correndo, subiu, tentou acordar a mãe. A mãe alcoólatra, eu ia falar drogada. A mãe alcoólatra obviamente não conseguiu. E aí ele coloca assim: sem saber mais o que fazer, eu fiz a única coisa que fez sentido no meu cérebro de 7 anos, que foi: peguei um monte de velas que guardamos em nosso menorá. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que todo mundo já deve ter visto. É tipo um castiçal de várias velas, assim, judeu. São 7 velas, acho. Vários, assim. Então, ele pega esse tal desse menorá, se é que é assim que se diz. Acende todas as velas. E aí ele começa a jogar, tipo, pro detector de fumaça. Por quê? Porque tem um sistema que se começa a pegar fumaça no detector de incêndio, automaticamente é feita uma ligação pros bombeiros. E aí ele pensou. Nossa, que menino inteligente. Inteligente, com 7 anos. Mas também, né, ele vive praticamente sozinho. O pai dele trabalha muito, ele fica bêbado. E ele cuida da irmã de 4. É por isso que ele é inteligente desse jeito, porque ele teve sempre que se virar com tudo. E ele fala que hoje ele olha pra trás e ele fala: gente, eu podia ter incendiado a minha casa. Mas ele deu sorte, porque ele começou a fazer assim, começou a subir a fumaça, e aí as velas foram apagando, entendeu? E aí ele conseguiu e disparou realmente o alarme de incêndio. Teoricamente, o fogo não importa, é a fumaça. É. Então, se você pega o candelabro, mesmo com uma vela baixa, você consegue alcançar o suficiente pra a fumaça dela chegar no negócio, É exatamente isso. Ele conseguiu acender e apagar as velas sem botar fogo na casa. Aí você acha que acabou as desgraças todas? Não acabou. Tem coisa pior. Olha isso aqui. Havia um corpo de bombeiros nem 2 minutos da nossa casa. Então eles chegaram muito rápido. Minha irmã desceu correndo com medo do alarme de incêndio, mas eu disse para ela que não havia fogo, para ela não sair e esperar dentro junto comigo. Na hora que os bombeiros chegam, ele percebe que o cara não foi embora. Ele ficou lá. E detalhe, na hora que ele falou 2 minutos, era muito rápido. O cara tava ali na porta. O bombeiro veio chegando. Quando o bombeiro veio chegando, o cara foi correndo lá pros bombeiros que estavam vindo e começou a fazer uma cena. Meus filhos estão presos lá dentro e eu não consigo entrar. Aí ele começa a falar pros bombeiros que ele se vestiu de Papai Noel pra fazer uma surpresa pra eles, só que no terno dele não tinha bolso. Então acabou que ele voltou pra casa sem a chave, porque ele não tinha como guardar a chave sem ter os bolsos. Trazia na mão. Isso não faz nenhum sentido. Pois é. E aí ele disse que ele chegou, ele tava sem a chave, não conseguia abrir a porta e aparentemente estava tendo um incêndio, socorro, salva meus filhos. Aí os bombeiros, claro, como não? Eles iam lá tentar arrombar a porta pro homem poder entrar. Porque, né? Só que na hora que eles iam fazer isso, essas crianças começaram a chorar feito umas malucas. E esse menino começou desesperado. Não, ele não é nosso pai, ele não é nosso pai. E o bombeiro falava: se afasta da porta, que ele queria arrombar. E aí o moleque falou assim: não, meu pai tá no hospital, ele tá trabalhando no hospital. A gente nem comemora Natal. Aí disse que quando ele falou isso, o bombeiro parou. E ele falou: vocês não comemoram Natal? Aí ele: não, olha o meu kippah, que é aquela coisinha que eles usam. Aí mostrou o candelabro pro bombeiro e falou: nós somos judeus, a gente não comemora Natal, esse homem não é o meu pai. Na hora que ele falou isso, os bombeiros olharam pra ele, estavam em 3, 2 pularam em cima do cara, conseguiram imobilizar ele. E aí o terceiro perguntou pro menino onde o pai dele, que hospital que o pai dele trabalhava, pra ele conseguir entrar em contato pro pai vir, né? Pra ver o que tava acontecendo. E o cara tava lá imobilizado e até o último minuto ele ficou contando umas histórias muito malucas pra dizer que eles eram filho dele, coisas assim. E aí ele termina da seguinte forma: no que diz respeito aos natais,
Fiquei feliz por ter nosso Natal chato e tranquilo de sempre no ano seguinte. Acho que ser judeu salvou a minha vida e a da minha irmã, porque se tivéssemos aberto aquela porta para deixar o Papai Noel entrar, há uma boa chance de que esse seria nosso último Natal. Gente, é bizarro porque eles estavam chorando e o bombeiro sai, vai pra trás, deixa eu arrumar, eles não estavam ouvindo o que eles estavam falando. Sim. Na hora que o menino falou, a gente não comemora Natal, que o bombeiro entendeu. Ué, se eles não comemoram Natal, como que o pai tá vestido de Papai Noel tentando entrar? Sim. Algo de errado não está certo. Sim. Foi só por isso, porque eles não, na hora ali da correria, né, da adrenalina, eles estavam falando e o bombeiro não estava entendendo, ainda mais criança, ele não estava entendendo o que eles estavam falando. Sim. E ele coloca que eles tentavam falar, a polícia não acreditou na gente. Que eles tentaram ligar, né? Imagina, uma criança de 7 e uma de 4, ninguém estava entendendo o que eles estavam falando. Sim. Só que perigo. Não, e eu acho engraçado, né? Porque eu acho que lá nos Estados Unidos é muito mais comum do que aqui você vê judeus assim, né? Aí eu acho que se a gente tá no Brasil e tá acontecendo uma coisa desse tipo e a criança grita de lá de dentro falando que a gente não comemora Natal, isso não seria tão. Não seria um impacto tão grande quanto foi, porque eu acho que nos Estados Unidos isso é muito maior. Então, tipo assim, A todo cultura mundo sabe a natalina pessoa lá que é não bem comemora forte. Natal. Então. Lá é tipo assim, foi um baque maior. Acho que aqui não teria sido um baque tão grande, assim. Eu acho engraçado pensar nisso. É a cultura, né? Cara, a cultura deles. O bombeiro só parou pra ouvir a criança quando ele escutou a frase: a gente não comemora Natal. Sim. Todo o resto que o menino falava de socorro e uma série de outras coisas cagaram pro que o menino tava falando. Sim. Bizarro, né? Não, achei uma cara de pau. Uma cara de pau, porque além do cara tentar enrolar, ficar tentando entrar, ele ainda tentou mentir pros bombeiros. Sim. Ele não foi embora. Ele insistiu. Gente, que loucura. Agora, quem é o sortudo da história? Porque imagina se o Papai Noel tivesse ido na casa de alguém que comemora Natal. Com duas crianças frágeis, assim, elas tinham aberto a porta. Tinham aberto a porta. Exatamente. Achei muito perigoso. E esse menino foi muito esperto. Sim. Uma criança de 7 anos, ele foi muito ligeiro. Tá certo. 2. Esse aqui é mais curtinho. É um relato sobrenatural e se chama O Cartão. Primeiro Natal depois que meu avô morreu. Eu tinha 17 anos e ainda estava muito confuso sobre como lidar com as emoções que estava sentindo. Na manhã de Natal, eu estava sentado no chão com meu irmão abrindo presentes, quando notamos 2 cartões enfiados na árvore. Abri o que tinha o meu nome e estava escrito com a letra do meu avô e tudo o que o cartão dizia era "Te amo, Pianu", que era o apelido que ele me dava. Eu não faço ideia se é assim que se diz, mas tudo bem. Ele tinha falecido em agosto e nunca tinha me dado um cartão de Natal em toda a minha vida. Minha mãe se recusa a reconhecer que isso aconteceu, mas meu irmão também se lembra. Até cerca de 9 anos atrás, havia uma foto minha segurando o cartão que eu sempre revisitava. Porém, quando eu finalmente superei a dor e consegui aceitar a morte do meu avô, parando de sofrer com isso, como se deixasse ele ir, a foto desapareceu. Já desisti de encontrá-la, pois procurei por diversas vezes, mas como se ela nunca tivesse existido. Sei que foi real, até porque meu irmão também se lembra. Gente, é o cartão do além, foto do além, né? Porque Sim. eu acho que no mínimo ele tava lá abrindo as coisas, aí ele pegou um cartão, falou pra mãe, foi o vô que me deu, ela tipo achou que era coisa de criança ou que era imaginação, não levou a sério, nem nada assim. Ficou por isso mesmo, mas o irmão que tava ali do lado viu o cartão, né? Sim. E aparentemente ele tinha uma foto com esse cartão na mão, né? Cadê esse raio dessa foto? Sim. Será que a mãe jogou fora? Pode ser. Tem medo e jogou fora? Pra ele esquecer da também. história? Pode ser, hein? Porque se fosse só ele, podia falar, não. Criança cria memória às vezes, né? Mas ele tava com muita saudade do avô, coisa assim, não aceita, né? Tava aprendendo a lidar com a morte ainda. Mas você não tinha pensado nisso, a mãe pode ter jogado fora. Sim. Vai que ela não se dava bem com o avô dele. A gente não sabe, né? Ou até superstição, né? Pensar que talvez o cartão pudesse deixar ele ali, mantê-lo.
o fantasma espírito preso, né? aí, Pode ser, eu não tinha pensado nisso, não. Pode ser que ela jogou fora. Uhum. Faz mais sentido do que a foto simplesmente desaparecer, né? Sim. Às vezes, sabe o que pode ser também? Esse menino ficou muito triste. E ela jogou fora, porque ele ficava olhando pra foto e ficava triste por causa do avô. Uhum. Pra ele parar de ficar triste. E aí, aos poucos, ele foi aceitando a morte do avô. Sim. Pode ser isso também. Que ela jogou fora pra ajudar ele. Uhum. Entendeu? E por isso, né? Porque você fica pensando muito na pessoa que morreu, com muita tristeza, você mantém até o espírito preso, né? É igual você falou, superstição. Mas pode ser que esse menino ficava muito assim com essa foto, muito em cima, e isso deixava ele triste. Uhum. E talvez ela tenha tirado pra ele. E de fato, quando ele parou de ficar mexendo nessa foto, porque é que ele coloca que quando ele aceitou, conseguiu lidar com as emoções e tal, a foto desapareceu. Mas isso foi ao contrário, tipo, mais ou menos na mesma época, assim. Uhum. Pode ser que foi a mãe, né? Sim. Escondeu, é uma possibilidade. 3. Vou ler pra vocês. É um pouquinho maior também. Essa história se passa há 4 anos e ainda me assombra até hoje. Era noite de Natal e minha família estava voltando para casa deste restaurante chique. Eu, diferentemente da minha família, não estava cansado. Então, a viagem de 45 minutos parecia perpétua. Esse moleque deve ser hiperativo, né? Não consegue ficar 45 minutos no carro? Sim. Além disso, minha irmãzinha estava constantemente reclamando sobre como sua amiga não lhe deu nenhum presente de Natal. Oh, meu Deus. Que tristeza. Depois de cerca de 20 minutos dirigindo, meu pai parou em um posto de gasolina para comprar alguns cigarros e minha irmã, meu irmão e minha mãe saíram para fazer xixi. Esse povo não aguentou 20 minutos, né? Não é à toa que ele tava mal-humorado, né? Porque pra ele já queria chegar logo. E do povo, 20 minutos que saiu, já tá querendo fazer xixi. Sim. Ai, meu Deus. Fiquei no carro sozinho, pois já tinha ido antes de sair. E depois que todos foram embora do carro, né? Decidi jogar alguns jogos no meu celular. Olhei pro relógio do carro e vi que já fazia 10 minutos e ninguém tinha voltado ainda. E eu me perguntei por que estavam demorando tanto. Assim que olhei pela janela do carro, vi um homem olhando para mim, do lado de fora. O homem me assustou, pois eu não sabia há quanto tempo ele estava me observando. O que tornou tudo ainda mais enervante, saber quem usa esse termo. O que tornou tudo ainda mais enervante é que ele tinha um rosto completamente inexpressivo, totalmente sem expressão. Já imaginou? Pessoa que fica olhando com cara de nada assim? Sim. Esquisito, né? Era difícil distinguir qualquer feições, pois estava bem escuro e ele não estava em uma parte tão iluminada da estação. Ele tinha cerca de 1,75 de altura e parecia ser de meia idade. A pessoa ficava parando assim, olhando meio estática, uma luz meio que você vê, mas não consegue ver os detalhes do rosto. É bem assustador. Felizmente, meu pai voltou com o resto da família assim que o homem deu alguns passos em minha direção. Meu pai se desculpou comigo e me disse que tinha discutido no caixa. Eu não me importei. Eu estava feliz que o meu pai estava comigo, né? Tipo, chegou na hora certa. Ok. Dei uma olhada para o homem lá fora e ele ainda estava me encarando. Mas dessa vez ele tinha um olhar irritado no rosto. Gente, ele ficou bravo, ele ia fazer alguma coisa. Será que ele ia sequestrar esse menino? Gente, ele ficou bravo que o pai dele chegou quando ele tava vindo. Nós fomos embora e pelo resto da viagem de carro eu não conseguia parar de pensar naquele homem. Isso não teria sido tão ruim se tivesse terminado ali, mas não terminou. Mais tarde, naquela noite, eu estava assistindo ao YouTube enquanto todos dormiam e felizmente para mim, uma tempestade estava se formando sobre nós. Gosto de tempestades, elas me deixam confortável enquanto eu estou deitado na cama. Coloquei meu celular de lado e apenas aproveitei o ambiente. Barulhinho da tempestade, da chuva, né, tal. Isso não durou muito, pois ouvi algo bater na janela atrás de mim. Eu me inclinei para frente e quase caí da cama. Pensei que um pássaro tinha acabado de bater na janela. Abri as persianas e o que vi em seguida me assombrou. Vi um homem parado perto dos carros dos meus pais olhando para o meu quarto.
Olhei mais de perto e quase tive um ataque cardíaco. Era exatamente o mesmo homem que eu vi no posto de gasolina. Só que dessa vez, quando nossos olhos se encontraram, ele sumiu. Gente, o homem seguiu, eles estavam de carro. Sim. O homem seguiu eles até em casa a pé. Que loucura. Coisa perigosa. Sendo garoto de 14 anos que eu era, fiz a coisa mais máscula que podia. Gritei a plenos pulmões. Adoro o jeito que essas pessoas escrevem. Meu pai desceu correndo as escadas e entrou no meu quarto. Por que diabos você tá gritando? Ele disse. Contei a ele sobre o homem e expliquei tudo o que tinha acontecido. Meu pai pegou um taco de beisebol e me disse para chamar a polícia. Depois de 10 minutos, a polícia apareceu do lado de fora da casa e encontrou o homem no nosso galpão. Ele de fato invadiu Lê. Ele viu esse menino no posto de gasolina, ele encasquetou com esse menino. Seguiu ele até em casa e invadiu. Ele foi preso e essa foi a última vez que eu o vi. No dia seguinte, meu pai inspecionou a casa e descobrimos que a maçaneta da nossa porta dos fundos estava danificada, mas não completamente quebrada. Isso me dá uma sensação estranha, porque caso ele realmente tivesse conseguido entrar, ele podia ter nos machucado ou possivelmente nos matado. Gente, o que será que ele... Gente... É muita vontade de chegar perto desse menino, gente. Sim. Porque o cara que é invasor, ou é ladrão, ou seja lá o que for, ele pode invadir qualquer casa, qualquer coisa, ele não vai te seguir. Se de carro ele é a pé, ele não vai ficar lá correndo atrás do carro pra descobrir onde você mora, gente. É muita loucura. Primeiro que eu já teria contado sobre o cara no carro já. É porque, como eles foram embora dirigindo, acho que na cabeça dele o homem ficou pra trás, né? Sim. Como que ele ia imaginar que o cara ia seguir o carro, gente? Quem ia imaginar isso? Ah, não. Esse povo é muito maluco. 4. Quem raspou o telhado? Essa é bem esquisita. Eu vou pedir a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários o que você acha, porque eu não faço ideia do que pode ser isso. Então eu vou contar do jeitinho que a pessoa escreveu aqui. Lembro-me de uma noite de véspera de Natal, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, que eu e a minha família já tínhamos ido para a cama depois de visitar alguns parentes. Eu estava deitado na cama, ansioso para a manhã seguinte, sem conseguir dormir. Ah, eu acho que nos Estados Unidos eles abrem presente no dia 25, não é isso? É. Não é no dia 24 à noite. Sim. É por isso que ele estava ansioso, ele queria os presentes. Fechei os olhos e tentei dormir, mas não consegui. Isso não era incomum para mim, pois normalmente eu já não conseguia dormir muito bem. Ainda esperando com ansiedade, né? Enfim. Ele disse que ele ficou lá. Depois de muito tempo ele conseguiu pegar no sono, mas que era um sono leve assim, né? Que se acorda com qualquer coisa. Então ele tá lá deitado na cama, de repente ele começa a vir, abre aspas, um som alto de raspagem vindo do meu telhado. Parecia alguém raspando um pedaço longo de algo duro de um lado da casa até o outro. Escutei por um tempo e o barulho parou. Um pedaço longo de algo duro, tipo uma ripa de madeira talvez, ou de ferro, um cano. Quem ia ficar andando no telhado de alguém raspando um cano? Sim. Fui contar aos meus pais. Quando entrei no quarto deles, os dois se levantaram, porque eu estava fazendo muito barulho e estava com muito medo. Eles disseram que não ouviram nada e me mandaram voltar a dormir. Sempre assim, né? Sim. No dia seguinte, havia detritos do telhado no nosso quintal e até hoje nunca soubemos o que aconteceu em nosso telhado. Gente, a primeira vez que eu li eu pensei, pode ser um bicho. Não sei. Raspando o telhado. Só que bicho vai ter força para arrancar pedaços do telhado, gente? Que bicho faz isso? Subir um urso no telhado? É. Um rato não vai arrancar pedaço do telhado. Um morcego não vai fazer isso também. Que bicho? Nem um gato. Que gato sobe, né? Tinha que ser Só bicho bem grande. se tiver uma onça no telhado dele, não sei onde que era a casa. Vai que é um gatinho. Raspando as unhas. Sim. De uma ponta a ponta, assim, ai, gente, não sei. Eu pensei em bicho, mas pode ser um ET, Sim. pode ser um ET, pode ser tantas coisas.
O que você acha que é? Comenta aqui pra mim o que poderia ser. Fantasma, acho que não. Fantasma não ia ficar do lado de fora da casa, ia ficar do lado de dentro, né? Ou é bicho, ou é alguma criatura sobrenatural. Não sei. 5. Esse relato daqui eu gostei. É super possível. E ele se chama Tracy. Ele começa assim. Quando eu estava recém-solteiro, depois que meu relacionamento de 2 anos terminou, eu estava de volta a viver sozinho novamente. E de volta a fuçar ali no Tinder, além de outros aplicativos. E ele fala que depois que a ex dele mudou da casa, primeiro ele ficou feliz quando o relacionamento acabou. Porque ele falou: "Ah, agora eu tô pronto pra ter privacidade, pra ter paz, pra ter meu espaço, pra ter o meu canto". Só que depois do primeiro mês ele já tava chateado, já tava triste, que ele queria um relacionamento, ou simplesmente não queria mais morar sozinho, ele não gosta de morar sozinho. E aí por isso que ele fica aí zanzando nesses sites de relacionamento. Eu já estava solteiro há alguns meses e eu tinha conhecido algumas pessoas, mas não tinha dado em nada. Dei match com uma garota no Tinder chamada Tracy e ela me deu seu Snapchat. Ainda existe Snapchat? O pessoal usa ainda, será? Aqui na foto só, mas acho que não. Eu sei que aqui no Brasil não pegou muito. Não sei se ainda usa hoje. Bom, ela passou o Snapchat, é tipo a gente passando no Instagram, acho eu, né? Ou WhatsApp. Passou o Snapchat pra ele. E aí ele disse que por um tempo ela assistia os stories dele, mas eles quase não se falaram, sumiu, tipo esfriou. Nunca deu em nada. Ok. Até aí, beleza. Ele disse que esse tipo de coisa costumava acontecer o tempo todo, principalmente quando ele tava na faculdade, ia dando match nas meninas e tal, mas não necessariamente saía com elas. Mas que agora ele já tava no final dos 20 anos e ele começou a perceber, nessa fase da vida, assim, de adulto, mais adulto, né? Ele começou a achar que isso era muito bobo, esse negócio de namoro online e tal. Ele quer conhecer as pessoas. Esse negócio de ficar só ali, sabe? Tipo, na conversa, pra ele já não era mais. Não fazia muito sentido. E ele fala que hoje ele é uma pessoa diferente, porque ele já tem uma casa, é perto de uma comunidade muito tranquila, é um cara mais maduro. Ele fala que ele é um contador, então ele ganha um bom dinheiro, mas ele é miseravelmente chato. Então, assim, ele tá atrás de alguém, entendeu? Depois de um tempo, não tinha falado com essa menina, não tinha conhecido essa menina. Quando chegou em dezembro, ele postou alguma coisa no Stories do Snapchat falando de Natal e ela comentou no Stories dele. E isso deu margem para eles começarem a conversar. E eles começaram a conversar, eles começaram a falar do Natal. E aí, por que ele contou toda essa história que ele não queria mais ficar sozinho, que ele achou meio bobo, que ele acha bobo esse negócio de ficar namoro online e tal? O que ele fez? Chamou ela pra fazer alguma coisa. Ah, faz meses que eu tenho um contato, entre aspas, dela, nunca rolou nada, convido ela. Como eles estavam falando de Natal, ele conversou com ela e falou que eles podiam fazer alguma coisa de Natal juntos. E que, a princípio, ele pensou patinação no gelo e visitar decoração em algum lugar, alguma coisa assim, né? Tipo, fora. Geralmente o que você faz quando você sai com uma pessoa desconhecida, né? Você vai num lugar público. Só que aí a menina falou: "Não, por que a gente não faz o seguinte? Eu vou até a sua casa e te ajudo a decorar a sua árvore de Natal." Aí ele: Aí ele continua assim. Já estava escuro naquele momento, quando. Gente, era 7h30 da noite. Olha isso, era 7h30 da noite quando eles estavam conversando. E eles combinaram de se encontrar às 9. Tipo, daqui 1h30 ia chegar uma pessoa estranha, desconhecida na casa dele. E ele acha isso normal. Ele fala que ele saiu correndo. Primeiro ele foi até uma loja perto que vendia bebida. Aí ele comprou vinho, comprou alguma coisa pra eles comerem, alguma coisa assim. Voltou correndo, chegou em casa, ainda foi varrer e passar o aspirador na casa. Aí ele disse que ele ficou assim, sentindo saudade da namorada dele, porque esses meses que ele tava morando sozinho, ele começou a dar valor pra namorada dele, porque ela limpava tudo. Ele não fazia ideia de como as coisas ficam sujas muito rápido, e agora que ele tem que fazer tudo, ele vê como é um pé no saco manter a casa limpa. Mas tudo bem, ele foi lá, limpou do jeito que dava. E quando era 9 horas, ele tipo, tinha deixado o ambiente todo limpinho, aconchegante, como se fosse o normal dele, entendeu? Que não era, a casa tava uma zona. Mas tudo bem. Aí ele fala que ele sentou lá, já tava dando 9 horas, ele senta no sofá, fingindo que tá todo relaxado, que aquele é o normal dele, bota um filme ali na TV e fica esperando ela. Aí a menina atrasou, por um momento ele achou que ela não ia mais, que ela combinou e não ia.
Mas quando foi 9h30, ela mandou uma mensagem dizendo que estava do lado de fora da casa. Ok. Aí ele coloca assim: ela entrou e fiquei chocado com a aparência dela. Ela era bem mais alta do que eu. E imediatamente percebi o fato que ela cheirava como se estivesse encharcada de perfume. E quando sentamos no sofá, ela sentou bem perto de mim, as nossas pernas estavam se encostando e eu senti um leve aroma corporal por baixo do perfume. Era uma pessoa que não tinha tomado banho, mas jogou um monte de perfume para disfarçar. Ele achou estranho porque ela parecia bem mais velha do que a idade que ela tinha passado para ele. Mas aí tudo bem, né? Ela tava lá, né? Ele pegou e ofereceu um vinho pra ela, perguntou se ela queria vinho. Aí ele foi até a cozinha, ela aceitou, ele foi até a cozinha. Quando ele voltou, entregou o vinho pra ela e sem querer ela deixou cair umas gotinhas no sofá. E ele saiu correndo pra limpar o sofá. E ela ficou pedindo desculpa e ele correndo pra limpar o sofá porque vai manchar o sofá. Então assim, já começou meio esquisito. O clima já tava esquisito, entendeu? E aí ele coloca, sabe quando você tá conversando com alguém, aí você vê as fotos, você acha que é uma coisa, pessoalmente é outra, totalmente diferente? Pois é. Mas até aí tudo bem, apesar de tudo, ele era uma pessoa educada, e ela já tava lá, então vamos ver o que acontece, ele deu uma chance, entendeu? No geral, uma das coisas que mais incomodou ele é que ele fala. Não era nem o cheiro dela tá um pouco cheirandinha. Acho que ela tá com cheirinho de CC, entendeu? Tá com CCzinho, um perfume pra disfarçar, meio esquisita, com cara de mais velha e tal. Mas o que mais incomodou, na opinião dele, é que parecia que ela não tinha muito traquejo social. Sabe essa pessoa que, né, tipo, talvez um pouco mal educada, o jeito de sentar também, sabe? Mais ou menos isso. Ele não tava gostando muito do jeito dela. Alguma coisa tava incomodando ele demais. Mas beleza, ele pegou, né? Ela falou, e a árvore, né, e tal. Aí ele pegou e disse que a árvore tava no sótão. Foi lá buscar o tal da árvore. Que ele ficou até sem graça, porque ele foi tirar a árvore lá do armário pra montar, e a menina era maior que ele. E aí, tipo, que ele fala que ele não tinha montado ainda, porque era um trabalho pra 2 pessoas, ele não ia conseguir tirar sozinho, mas ela praticamente pegou a árvore sozinha. Então, assim, ele tava muito desconfortável, entendeu? Ai, homens. Homens, ai, que besteira, né? Tudo bem. Passou. Aí ele continua assim. Desci e nós montamos a árvore na sala de estar com música de Natal tocando de fundo e eu servi mais vinho para ela. E eu bebi mais um pouco e relaxei. Eu disse a ela que todos aqueles enfeites eram uns enfeites da minha infância, que as caixas eram dos meus pais e tal, tal, tal. Bom, tava de boa, eles estavam se dando bem ali, até que ele começa a ficar tonto. Ele começa a ficar tonto, como se ele tivesse bebido muito mais do que ele realmente bebeu. Ele fala que ele não está acostumado a beber, não tem muita resistência, mas também não tinha bebido muito, um pouquinho a mais, mas nada fora do normal. E que nisso ele tinha ido pegar uma caixa, alguma coisa assim, e estava voltando, e estava tonto, e estava voltando com a caixa meio tonto. Quando ele chega na sala, a Tracy não estava lá. E aí ele falou, vai ver, ela foi no banheiro, né? Beleza. Só que aí, ele olha para a porta do banheiro, vê que a porta tá aberta, o banheiro tá vazio. Aí ele entra num quarto, ela não tá, entra no outro, ela não tá, ele vai procurando, fala, nossa, ela foi embora, né? Vai ver, ela não gostou de mim, esperou me distrair, foi pegar a caixa, vazou. Aí ele disse que, tá bom, ele também não tinha gostado muito dela, tinha achado ela muito estranha, esquisita. Beleza, ele pega, senta no sofá, ele vai ficando relaxado, daqui a pouco ele apagou. Tipo, tudo preto. Desmaiou. Desmaiou completamente. De repente ele acorda. Tá tudo escuro. A TV tá desligada. Ele olha ao redor, não tem nada. Ele percebe que ele tá no sofá, apesar de não estar enxergando porque tá escuro. Ele percebe que ele ainda está deitado no sofá. E ele coloca assim, abre aspas. Me sentia muito fraco. Meus membros estavam muito difícil de mover, mas conseguiram encontrar o telefone bem embaixo de mim. Em questão de segundos, eu fui verificar a hora e no segundo que a tela do telefone acendeu, eu vi É assim, ó. Ele tá grogue. É isso, ele tá grogue, ele tá como se ele tivesse dopado, entendeu? Aí ele pega o celular, na hora que ele consegue acender, que bate a luz aqui nele, com o brilho, que a luz tá voltada pra ele, mas com o brilho, ele consegue ver uma silhueta de uma pessoa alta parada. Ela estava lá. Ele apagou e ela continuou dentro da casa, entendeu? Ele achou que ela tinha ido embora, mas ela não tinha, ela estava escondida. E ele tava muito grogue. Então ele para, ele olha assim, tipo, ele tem aquele delay assim, aí ele pega e fala:
Tracy, só que ela não responde. Tipo, a pessoa tá parada ali só olhando, não responde. E aí ela começa a se mover pelo sofá e pela sala, e ele não consegue entender o que ela tá fazendo. Porque ele não consegue levantar. Ele está drogado. E é como se... Sabe essas coisas que... Como se paralisasse os músculos? Ele não consegue levantar. Ela tá fuçando na casa dele inteira e ele não consegue levantar. Ele foi drogado. E ele tá vendo ela passar assim, ó. E tipo, ela ignora ele só olhando e ela fazendo o que ela quer. Eu me senti preso no sofá. E eu não sei se foi por puro medo ou os efeitos do que quer que fosse que ela tinha jogado ou misturado no meu vinho, que eu me sentia fraco, desamparado, com muito medo. Aí ela olhou pra mim, se virou pra escada, correu em direção à escada, subiu de novo, mexeu mais nas coisas. Gente, ele chamava ela e ela tava ignorando e tava correndo de cima a baixo, mexendo em tudo na casa. Até que finalmente ele escutou uma batida, que ele acredita ser a porta da frente, e aí ela sumiu. Não viu mais, não escutou mais nada, desapareceu. Aí demorou ainda pra ele voltar a si, sabe? Conseguir levantar, tipo, tava muito atordoado. Pegou o Snapchat, ele olhou, a conta dela tinha sido deletada. Aí ele olha lá fora, ele vê que não tem nenhum carro, tá só o carro dos vizinhos. Aí ele se lembra que ele nem viu se ela chegou a pé, se ela chegou de carro. Ele não sabia nada sobre ela, gente. Nada, nada. Ele enfiou uma pessoa estranha dentro de casa e não sabia nada sobre ela. Bom, moral da história. Essa infeliz fez tudo isso. Ela jogou alguma coisa na bebida dele, que deixou ele dopado, pra roubar as coisas dele. E ela não levou nada de valor. Tudo que ela levou foram medicamentos. Olha que loucura! Ela era uma drogada, ela levou. Ele fala que no começo ele não entendeu por que só sumiram comprimidos, mas que hoje, olhando pra trás, faz todo sentido. Que ela parecia uma mulher mais velha, ou seja, ela tava usando um nome falso, dando uma idade falsa, e ela invade a casa das pessoas, invade assim, né? Pra pegar remédios controlados. Ela é viciada em remédio, drogas de farmácia, entendeu? Sim. Talvez em vários tipos de droga, não sei. E assim, a maioria nem era nada demais, era vitamina, suplemento, coisas assim. E ela levou tudo embora. Vitamina, gente! Sim. Frascos de Ederal, não sei que remédio é esse. Frascos de Oxy, que esse sim era um remédio prescrito. Ela levou tudo que tinha de comprimido, de pílula, ela levou. Esse Oxy, que era prescrito, ele falou que foi depois de uma cirurgia, ele foi medicado, mas aí ele não chegou a tomar todos e ficou lá, ela levou embora, remédio controlado. E uma garrafa de vodka que ele tinha na mini geladeira do quarto. Mini geladeira é tipo frigobar, né? Quase um frigobar. Ele tinha uma garrafa de vodka, ela levou também. Aí ele disse que chamou a polícia, denunciou o roubo, deu o nome de usuário, tudo, mas eles não tinham o que fazer, porque não tinha a identidade real dela. Sim. Esse tipo de coisa você só consegue fazer alguma coisa quando mais pessoas vão denunciando, né? Quando tem mais histórias. Aí ele fala que ele chamou a polícia bateu tudo na casa dos vizinhos pra ver se alguém tinha visto alguma coisa, escutado alguma coisa, se alguém entrou na casa deles também. Não tinha acontecido nada, ninguém viu nada. Ele procurou todas as chaves que ele tinha em casa pra ter certeza que ela não roubou, não fez uma cópia, né? Vai que ela volta, alguma coisa assim, mas ela simplesmente desapareceu. E que hoje, olhando pra trás, ele acha que foi isso mesmo, que ela não era uma menina, que ela era uma mulher muito mais velha, se passando por uma moça mais jovem, que provavelmente a coisa dela cheirar o corpo cheirando, tomar um banho de perfume pra disfarçar, cara, é esse povo drogado que fica jogado. A pessoa fica estragada por causa de droga. Entendeu? E aí ele termina. Claramente, não sei exatamente quanto tempo fiquei fora, mas foi o suficiente para ela vasculhar a minha casa inteira em busca de qualquer e todas as drogas e suplementos. Ainda me lembro de quão perturbadora era a imagem de ver a sua silhueta alta parada na minha frente, enquanto eu estava acordado no sofá, totalmente atordoado. Sinceramente, depois disso, eu nem decorei a árvore. Gente, por que eu ponho uma pessoa estranha dentro de casa? Pois é. Homens. Homens. Porque a gente não faz isso normalmente, né? Porque vai que a cara, sei lá, te estupra, não sei o que, a gente sabe disso. O cara vai lá e é a mesma coisa, gente. É uma pessoa estranha, esquisita, que você não conhece, não tem referência nenhuma, só tá dentro da sua casa, gente.
Sim. A pessoa maluca. Ai, olha. Não. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se inscreve, não seja covarde. Se inscreve para não perder outros vídeos como esse. Fala tchau, produção. Tchau!